do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Se você não me conhece, eu me chamo Raquel Venturini, sou aqui da Paróquia Cristo Redentor da cidade de Governador Valadares, Diocese de Governador Valadares. Estamos aqui no YouTube uma vez por semana, todos os domingos, com um vídeo novo de partilhas novas, com inspirações segundo o coração de Deus para a nossa vida interior, para a nossa vida espiritual. Hoje, a nossa partilha está um pouco diferente do que o normal e ela é inspirada pela data do calendário civil aqui no Brasil, o Dia dos Pais. Hoje, nós brasileiros estamos comemorando o Dia dos Pais e essa data que é efusivamente comemorada deveria fazer com que nós cristãos pensássemos um pouco sobre a paternidade segundo o coração de Deus. Espero em Deus que essa partilha desperte no seu coração, caso você seja pai, e que também te inspire caso você seja mãe, porque sim, a paternidade e a maternidade estão intimamente ligadas. Bom, trago hoje para você aqui uma inspiração de uma partilha que Deus nos deu na oração do Santo Rosário que nós fazemos aqui na paróquia. De tempos em tempos, nós fazemos uma oração do Santo Rosário presencial aqui na nossa paróquia e foi em especial para o Dia dos Pais. Bom, nós sabemos que em Fátima Nossa Senhora avisou que a última batalha seria contra as famílias. E essa realidade tão devastadora de que há sim um completo investimento na destruição da família, ela é real. Nós não precisamos ir muito longe no nosso raciocínio. Ela está escancarada diante dos nossos olhos de várias formas. Mas precisamos entender que para nós há uma missão especial. Há uma missão dada, onde nós devemos sim lutar contra essa artimanha, que é sim cultural, é uma artimanha de governos, mas é também uma artimanha violenta de Satanás contra a família, porque na família é onde se constrói um ser humano por inteiro, e é impossível se construir um ser humano por inteiro se você não constrói dentro dele a realidade, a dimensão de uma vida espiritual. E isso somente uma família é capaz de fazer. Por mais que a igreja tenha a sua parcela de responsabilidade, mas é dentro do lar que as crianças aprendem a fazer as primeiras orações, a oração de dormir, de levantar, as orações antes das refeições. É dentro de um lar que um ser humano começa a ter noção da realidade mística, da realidade de que há um Deus soberano. E esse investimento violento, desgastante contra a família é porque sim, não queremos, Satanás não deseja que o homem tenha consciência dessa realidade, muito menos que se renda a Deus. Nós precisamos entender que uma das formas mais eficientes de se destruir a família é colocar em crise a função de cada pessoa dentro dessa realidade familiar, dentro do núcleo da família. Quando você desconstrói, quando você ataca a postura do pai, a vocação do homem enquanto pai, quando você tira dele a capacidade de ele entender, o entendimento claro da missão que ele tem enquanto pai, você vai minando aquela vocação, aquela realidade paterna. Quando você tira da mulher, que é por natureza capaz de gerar vida, a função da maternidade, quando você arranca da mulher os conceitos básicos do que é uma maternidade no campo temporal e também no campo material,
quando você começa a minar a postura e aquilo que se espera de um pai e de uma mãe, e aqui, sendo este um canal cristão católico, nós estamos falando sim dentro da realidade espiritual. Assim você começa a destruir a família. Quando um pai já não sabe mais o que ele deve fazer dentro da maternidade que Deus o confiou, e ele, às vezes até inconsciente, ou às vezes influenciado por uma cultura ou por uma realidade completamente equivocada e deturpada que se perde hoje, ele vai abrindo mão daquilo que ele tem por missão, que é a paternidade diante de um adolescente, de uma criança, de um jovem, até de um adulto. Quando você vai minando isso, você vai destruindo a família em sua base, naquilo que a sustenta. Porque sim, o que sustenta uma família é a maternidade e a paternidade. Uma mulher e um homem que um dia decidiram se unir e se unindo de forma ordenada, conforme a vontade de Deus, recebem de Deus a graça da cocriação, geram vidas para Deus e para a sociedade. Essa vida gerada, ela não pode ser simplesmente gerada biologicamente. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, ela precisa ser formada também na sua integralidade, para o mundo e para si mesmo e para Deus. Essa é a função do pai e de uma mãe. Gerar é o que faz deles pai e mãe. A paternidade e a maternidade só acontece quando de fato há uma criança sendo gerada no ventre de uma mulher. Mas a paternidade não contempla somente a realidade biológica que fez com que aquela criança fosse gerada. A maternidade não contempla simplesmente os 9 meses dentro do útero, onde uma criança vai se desenvolvendo e depois nasce. Não. A paternidade, ela é um processo contínuo e constante na vida de um ser humano. O pai recebe o título de pai, o mesmo título dado a Deus, que é pai. É o pai criador de todas as coisas. O homem tem na essência de sua paternidade o criar. Criar dentro de uma criança, de um futuro adolescente, de um futuro jovem, de um adulto, uma realidade real e íntegra. Criar caráter, desenvolver um caráter, ensiná-lo a ser correto, ensiná-lo a ser bom cristão, ensiná-lo que Deus existe e que a Ele deve ser submisso, ensiná-lo que sim, ele precisa ser um bom homem, um bom caráter, um bom trabalhador, um bom estudante, um bom filho, mas precisa também ser um bom cristão. A paternidade é uma missão contínua, constante e árdua de formar alguém nesta vida para o céu. E por que estamos partilhando isso hoje? Sim, é Dia dos Pais, mas hoje aqui a nossa intenção é que essa partilha desperte em você, pai e mãe, o desejo de reassumir a tua vocação dentro da tua família. Estamos também começando no Brasil a Semana Nacional da Família. Começa hoje, no dia 13. E é preciso que eu e você, vocacionados ao matrimônio, eu sou casada há 16 anos, você casado ou você que deseja se casar e formar família. Sim, como graça de Deus nos é dado filhos e nós precisamos assumir essa realidade e essa vocação. Precisamos renunciar a ideologias e a pensamentos equivocados que dizem que o pai deve simplesmente promover uma casa com conforto, uma poupança que garanta um estudo no futuro e negligencie com a vida espiritual dos teus filhos. E negligencie com a formação do seu filho na integralidade daquilo que exige dele. Lembrando, ser pai e ser mãe é formar um ser humano por inteiro, amparados pela graça de Deus, porque nós por nós mesmos não podemos.
Mas, meu querido e minha querida, Deus não nos daria uma missão se para ela não nos capacitasse. Deus te chamou a ser família. Deus te confiou uma criança que se tornará um adulto, que se tornará um adolescente, um jovem, um adulto. Se Deus te confiou, Ele te capacitou também. Ou te capacita a cada dia, porque as demandas vêm nos aparecendo à medida de que eles vão crescendo. A demanda com uma criança, eu tenho 4 crianças, a demanda com a minha adolescente de 13 anos é uma, com o meu filho de 1 ano e 10 meses é outra. Mas Deus me capacita para todas elas à medida que elas vão aparecendo. Porque Deus não me daria uma missão que para ela eu não pudesse, que para ela eu não fosse capacitada. Deus nos dá uma missão e junto com ela nos dá a graça para cumpri-la. E sim, nos dando a graça precisa da nossa cooperação. Coopere com a graça de Deus que te foi dado junto com a tua missão. Homem, não negligencie com a tua paternidade. Não pense, meu querido irmão, que a sua paternidade contempla simplesmente em colocar comida na mesa, dinheiro e roupa para vestir, e que a parte espiritual e que a parte oracional é por conta da tua mulher. Não. Os filhos precisam ver que os homens fortes que eles têm dentro de casa, que o herói que eles têm por pai, são homens que se rendem a Deus, que buscam a graça de Deus e por isso são fortes e capazes de exercer o que fazem dentro de casa. São capazes de dobrar os joelhos para aquele que é maior do que eles e por isso eles são a força que são dentro de casa, a potência que são dentro de casa. Meu querido irmão, homem, pai, eu desejo que nesse Dia dos Pais e nesse início da Semana da Família aqui no Brasil, você tome posse da sua vocação. Entenda que para essa missão a graça de Deus te é favorável e te capacita. E faça a sua parte. Que você, homem de Deus, tenha um feliz Dia dos Pais. Se você ainda não é pai, mas sente no coração o desejo dessa vocação, se prepare para ela, rezando, estudando, vendo o que a igreja diz sobre ela, para que o dia que essa graça te for dada, você esteja minimamente preparado para essa linda missão. Você que hoje está aqui escutando tudo isso e se lembrando do teu pai que porventura está ausente, reze por ele e seja aqui na terra um pouco do que o seu pai que talvez mora no céu foi, ou seja, melhor do que o pai que um dia por algum motivo tenha te abandonado. Mas saiba, meu irmão, a sua paternidade é uma graça de Deus e é ela, a graça de Deus, que te capacita e te auxilia, junto com a tua vontade de dar sempre o seu melhor para Deus na vida dos teus filhos. Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe e te guarde na sua paternidade, na sua maternidade também. Tenhamos todos uma santa família, Semana da Família, e que Deus nos guarde. Se você ouviu essa partilha até agora, eu te convido a compartilhar, comentar, deixar aqui a sua curtida e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde, por intercessão de Nossa Senhora e do nosso glorioso Patriarca São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.